Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Celebramos hoje São Pedro e São Paulo. Cantemos glória por estes dois alicerces da igreja a que pertencemos. O Senhor confiou-lhes os alicerces da nossa igreja. A festa dos apóstolos alegra todo o mundo, até os seus extremos, com júbilo profundo. Louvamos Pedro e Paulo, por Cristo consagrados, colunas das igrejas no sangue derramado. São duas oliveiras diante do Senhor, brilhantes candelabros de esplêndido fulgor. Do céu luzeiros claros desatam todo o laço de culpa, abrindo aos santos de Deus o eterno passo. Ao Pai louvor e glória nos tempos sem fronteiras, império a vós, ó Filho, beleza verdadeira, poder ao Santo Espírito, amor e sumo bem, louvores à Trindade nos séculos. Amém. Pedro, com as chaves que Jesus lhe confiou, e Paulo, com a espada e a defesa da palavra de Deus, do bem. E a coroa da glória de Deus sobre as suas cabeças. Santo Agostinho fala-nos desta festa de São Pedro e São Paulo e diz-nos: estes mártires viram o que pregaram. Peçamos ao Senhor nesta manhã que nos conceda a graça de vermos aquilo em que acreditamos. Diz Santo Agostinho: o martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia,
Não falamos de mártires desconhecidos. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do mundo a sua palavra, diz o Salmo 18, no versículo 5. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos, que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso eu te digo que tu és Pedro, diz em São Mateus, capítulo 16, versículo 19. Antes ele havia dito, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 16. E Cristo retorquiu, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Mateus 16, versículo 18. Sobre esta pedra construirei a fé que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, construirei a minha igreja, porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra. Não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes da sua paixão, escolheu alguns discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro mereceu representar em toda a parte a personalidade da igreja inteira, porque sozinho representava a igreja inteira. Mereceu ouvir estas palavras: eu te darei as chaves do reino dos céus, diz São Mateus capítulo 16, versículo 19. Santo Agostinho, século V, diz-nos a todos que dentre todos os apóstolos, somente Pedro mereceu representar em toda a parte a personalidade da igreja inteira. E este é um dos conflitos até aos dias de hoje, que os nossos irmãos evangélicos criaram, não aceitar Pedro como representante da personalidade de toda a igreja. Paulo, caindo do cavalo, e onde se gera toda a sua conversão. Pedro e Paulo, as grandes colunas da igreja. Louvemos ao Senhor. E continua Santo Agostinho: na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a Igreja una. Assim manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da Igreja, quando lhe foi dito: eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a Igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouvi o que, em outra passagem, o Senhor diz a todos os apóstolos: recebei o Espírito Santo. E em seguida, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Diz no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22 a 23. No mesmo sentido, também depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apacentar as suas ovelhas. Não que dentre os outros discípulos só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor,
Mas quando Cristo fala a um só, quer deste modo insistir na unidade da Igreja. E dirigiu-se a Pedro, de preferência aos outros, porque entre os apóstolos Pedro é o primeiro. Não fiques triste, ó apóstolo. Responde uma vez, responde uma segunda, responde uma terceira vez. Vença por 3 vezes a tua profissão de amor, já que por 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Desliga por 3 vezes o que por 3 vezes ligaste. Desliga por amor o que ligaste por temor. E assim o Senhor confiou suas ovelhas a Pedro 1, 2 e 3 vezes. Num só dia celebramos o martírio dos 2 apóstolos. Na verdade, os 2 eram um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes 2 apóstolos. O ósculo da paz que desde os apóstolos se dá na Igreja, o abraço da paz na Eucaristia, significa a unidade. Apesar de sermos diferentes, apesar de termos formações, virmos de famílias diferentes, de terras diferentes, de culturas diferentes, raças diferentes, a unidade simbolizada na paz que damos na Igreja. Quando Jesus Cristo, como diz Santo Agostinho, entregou a Pedro as chaves, foi à Igreja. Ele simbolizava toda a Igreja, ele fazia a unidade de todos os apóstolos. Pedro recebendo Jesus Cristo as chaves da Igreja, na presença de todos os apóstolos. A unidade, este dom tão grande, tão forte e tão atacado, tão desprezado. Louvemos o Senhor neste dia. Por entregar as chaves a Pedro. Roma, o lugar onde foi sepultado o corpo de São Pedro, erguiu-se naquela propriedade chamada Vaticano, a Cátedra de Pedro, a Basílica de São Pedro. Louvemos o Senhor. Os cristãos ao longo dos séculos, para louvar a Deus, para fazer levantar o nosso olhar para o céu, construíram igrejas tão lindas que nos falam do céu. Os arcos da colunata da Basílica de São Pedro, que nos fazem lembrar os braços abertos para acolher os irmãos. Quem chega a Roma e chega à Basílica de São Pedro, a primeira sensação com a colunata é sentir-se abraçado. Os braços abertos de Pedro. Diz São Pedro, na sua primeira epístola de São Pedro, capítulo 4, versículo 13 a 14. Caríssimos, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo,
Sois felizes, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Demos graças a Deus por estas palavras de São Pedro. A estátua da Pietà, Nossa Senhora da Piedade, uma obra de arte que se encontra na Basílica de São Pedro. Maria, com Cristo nos braços, quando tiraram Jesus da cruz, colocaram no colo de Maria o seu filho morto. Pedro, na sua cátedra, símbolo da unidade, a cadeira de Pedro é esse símbolo que une todos na mesma fé. Oração de São Pedro. Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento da Igreja, entregou as chaves do reino dos céus e constituiu o pastor universal dos fiéis. Queremos ser sempre vossos súbditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor, que vos concedeu o encargo de confirmar os irmãos na fé. Nos conceda a graça de, diante da diversidade das opiniões dos homens, saber confessar com firmeza a nossa fé em Cristo, Filho e Deus, e permanecer naquele fervoroso amor a Jesus que por 3 vezes proclamaste após a ressurreição. Fazei que sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, a fim de permanecermos unidos no rebanho do Senhor, sob a vossa guarda e no amor ao Santo Padre, o Papa, vosso legítimo sucessor, a fim de que, após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre à Igreja triunfante no céu. Amém. Oração a São Paulo. Ó glorioso e grande apóstolo São Paulo, mestre dos gentios, corajoso, seguidor de Cristo, destemido evangelizador, fundador de comunidades, dai-nos este espírito de apóstolo do vosso mestre Jesus, a fim de que possamos dizer a todos: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Iluminai a todos os povos com a luz do Evangelho, que, com tanto amor, testemunhaste, procurando estabelecer no mundo o reino da justiça e do amor do vosso Mestre. Sustentai muitas vocações missionárias, que o vosso exemplo levam Cristo a todos os povos. São Paulo, apóstolo, rogai por nós. São Pedro não aceitou ser morto como Cristo,
e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Este homem extraordinário que nos deu exemplos, negou Cristo, mas quando descobriu a verdade, nada o fez vacilar na sua firmeza. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O túmulo de São Pedro, visitado por tantas pessoas, debaixo da Basílica de São Pedro, debaixo do altar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando se fizeram escavações na cripta da Basílica de São Pedro, os cristãos encontraram uma placa que dizia: aqui está Pedro. A Igreja, a seguir à morte, ao martírio de São Pedro, viveu 300 anos de perseguições, de martírios, de dor, de sofrimento e de valentia de tantos cristãos. Aqui está Pedro, dizia a placa. Demos graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.